Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Lucas 23 e 33. Glória a Jesus. Os que puderem acompanhar, podem, amém? Os que quiserem ficar de pé em reverência à palavra, pode ficar. Os que não quiserem, não é obrigado aqui. Diz a Santa Escritura, aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Amém? Você pode fazer o que você quiser. Tá certo? Glória a Deus. Só não pecar aqui no meio que não dá certo, não. Glória a Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava, a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é que de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Podem sentar? Glória a Jesus. Então, amados, nesta passagem, as pessoas zombavam, né? E os próprios que estavam crucificados juntamente com Jesus zombavam dele, né? Um deles disse: se tu é o Cristo, né? Então salva-te a ti mesmo e salva nós também, né? Tirando a gente daqui. Glória a Jesus. Mas um outro, também malfeitor, que estava do lado dele, repreendeu aquele primeiro, dizendo: tu não temes a Deus, estando sobre a mesma condenação, estão, né? Sob o mesmo castigo. E ele confessa, dizendo: nós na verdade estamos aqui porque merecemos, nós fizemos o mal, né? Mas este daí nenhum mal fez. Era, tá? Então, esse aí nenhum mal fez, ou seja, não era justo que ele tivesse aqui, né? Glória a Deus. Então o que acontece? Naquele momento, né? Aquele homem, né, que era ladrão, ele reconheceu que havia uma injustiça. Amém? Reconheceu que havia uma injustiça. Glória a Jesus. O outro não reconheceu, mas ele reconheceu. E ele, reconhecendo isso, pede ao Senhor, né, que quando ele entrar no reino dele, que, né, como é que ele diz aqui? E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Agora veja com a resposta de Jesus em seguida: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Hoje. Não era depois, era hoje. Ficou entendido aí? Glória a Jesus. Ora, há questionamentos a respeito desta palavra em muitos lugares, tá? No entanto, pelas revelações do Espírito Santo, nós sabemos que hoje ali significava hoje mesmo, naquele dia mesmo, tá? Por quê, amados? Porque em seguida eles iriam morrer, o seu corpo iria morrer. E Jesus iria para a cidade santa, né? Jesus
Depois de 3 dias foi ressuscitado. Mas quando ele diz, hoje mesmo estará comigo, o que acontece? Quando a pessoa morre, o seu corpo aqui na terra, e ela está em Cristo, a sua alma e o seu espírito não ficam na terra. Ficou entendido? Não ficam na terra. E nem ficam vagando pelo ar, como alguns acham. Não. Os que ficam vagando pelo ar são espíritos malignos. Não é espírito de gente, não. Tá certo? Glória a Jesus. Então, quando a pessoa falece, né, o servo de Deus morre o seu corpo, a sua alma e o seu espírito vai na mesma hora para a cidade santa. Você não sabia disso? Vai direto para lá. Glória a Jesus. Vai para a cidade santa. Pastor, não acredito nisso. Não posso fazer nada, mas vai. Tá? Se você não acredita, é um dos que não vai. Ficou entendido, amados? Porque os que estão no Senhor vão. Tá certo? E alguém vai dizer, então no dia do arrebatamento, então como é que os corpos vão ressuscitar? Né? Sim. Os corpos serão ressuscitados. Porque foram para o pó. Aquele que é do pó, para o pó volta, não é isso? Mas o que é que veio do pó? Foi o corpo da pessoa. Não foi a alma e não o espírito. É verdade. Ficou entendido? O que é do pó, o que é do pó? O corpo. Então volta para o pó. Mas haverá o dia da ressurreição. Então no dia da ressurreição, que é também no dia do arrebatamento da igreja do Senhor, no dia da ressurreição dos servos dele, que é diferente do dia da ressurreição dos outros, é diferente, talvez até por isso, né, confunda as ressurreições, né, ou confunda outro termo. Mas no dia da ressurreição da igreja de Deus, no dia do arrebatamento, os corpos dos servos de Deus que estão enterrados vão sair de lá. Só que vão voltar a viver. Ficou entendido? Vão voltar a viver em um corpo. Mas já não é mais este corpo terreno. Já sai no corpo glorificado. Ficou entendido? Mas ele ressuscita no corpo glorificado, mas ele não pode falar, não pode sentir, não pode, porque está só o corpo. Aí é que está. A alma e o espírito que estava na cidade santa vem para o corpo da pessoa. Ficou entendido? Vem para o corpo da pessoa e agora ela é levada, já completinha, com alma, espírito e corpo, inteirinha. Ficou entendido? Glória a Jesus. Então, isto, não é, que a gente está falando, é uma informação, tá certo? E você deve ter. E os outros? Os outros, após o arrebatamento da igreja, os outros, naquele dia, não serão ressuscitados. Os que morreram sem Cristo não serão ressuscitados. Tá certo? Os corpos vão ficar mortos até o dia chamado dia do Senhor, ou dia do juízo, que será 1000 anos depois já do reinado do Senhor. Ficou entendido? Glória a Deus. Então, estes que ressuscitarem vão já estar com o Senhor em glória. Glória a Deus. Tá? Eu quero falar um pouco mais a respeito deste ato da ressurreição de Cristo Jesus, porque temos de saber, glória a Deus, que há uma divisão muito profunda entre a vida antes de que Jesus tivesse vindo à terra até a sua morte e o depois disto. Ficou entendido? Só para que você tenha uma ideia, antes que Jesus morresse na cruz, não havia igreja na terra. Alguns vão questionar isso aí, é loucura, porque isso aqui está sendo gravado, tá? Mas não havia igreja na terra. Alguns que são de algumas congregações, até líderes, às vezes ele olha para o Velho Testamento e diz, a igreja era desse jeito, ou a igreja era desta forma, está aqui os mandamentos da igreja. Não.
Não tem igreja de Deus no Velho Testamento. Nunca houve, nem poderia haver. Porque a igreja de Deus, ela só surge, na verdade, depois da ressurreição de Jesus. Você consegue entender isso? E por que isso? Porque aqueles que compõem a igreja de Deus são aqueles que são comprados, e alguns dizem também é verdade, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, não é isso? Portanto, o raciocínio parece simples. Não poderia haver igreja enquanto Jesus Cristo não derramasse o seu sangue. Você consegue entender isso? Não poderia haver igreja porque a igreja é composta pelo corpo de Cristo. E são purificados, né? As suas almas são purificadas exatamente por causa do sangue que Jesus derramou na cruz. Portanto, antes que ele tivesse derramado sangue na cruz, não poderia haver igreja. Ficou entendido? Até a morte de Jesus, o que prevalecia era a doutrina ou a lei de Moisés para o povo de Israel. Só lei. Não tinha negócio de graça, não. Era só a lei. Né? Fez mal, pagou. Amém? Não tinha também a informação de que eles poderiam ir para a cidade santa ou ir ao inferno. Isso também não tinha. Porque a lei só se referia à parte física do homem. Por isso a maioria prega mais lei, né, irmão? Que é fácil. É só falar do físico que todo mundo entende. É fácil. É fácil de entender coisa física. É visível, né? Mas quando se fala nas coisas celestiais, que se refere ao Evangelho de Cristo, então o que acontece? Você precisa entender as coisas espirituais. Tá certo? Então, é o ponto de divisa entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, é a morte de Jesus Cristo. Todas as palavras que Jesus ensinou, todo o seu evangelho, todo o seu ensinamento, tudo o que fez, não teria valor algum se ele não tivesse concluído a sua obra, morrendo na cruz pelos pecadores. Entendeu? Todo o seu ensinamento não teria valor se ele não tivesse concluído a sua obra na cruz, que é o final da sua obra na terra. Ficou entendido, amados? Glória a Jesus. Então, naquele momento é que há a separação entre a lei e a graça de Deus. Tá? A partir dali é que começa, então, o ensinamento do Evangelho do Senhor Jesus, e já para colocar em prática. Antes ninguém poderia colocar em prática as palavras de Jesus Cristo, porque ela só pode ser colocada em prática por alguém que tem o Espírito Santo. Se não tiver, ninguém consegue. Você sabe disso? Ninguém consegue? Nenhuma pessoa na face da terra consegue resistir à tentação do diabo e da sua carne, se nela não tiver o Espírito de Deus. Ninguém. Por isso, alguns, se dizendo corpo de Cristo, têm declarado que ninguém consegue parar de pecar. Quando uma pessoa disser para você que ninguém consegue parar de pecar, saiba que você está falando com um pecador que não se arrependeu dos seus maus caminhos, continua na prática do pecado e está indo para o inferno. Ah, mas essa pessoa tem até um título na igreja. Vai com título e tudo. Ficou entendido? Porque para-se sim de pecar. O reino de Deus não é feito por pecadores.
O reino de Deus é feito pelos santos do Senhor. O corpo de Jesus Cristo, o corpo de Cristo não é pecador. O corpo de Cristo é santo. Glória a Deus. Você consegue entender isso? O corpo de Cristo é santo, não é pecador. Se alguém está em determinada congregação e diz, eu sou pecador, sabe que aquela pessoa não faz parte do corpo de Cristo. Ela precisa arrepender-se dos seus maus caminhos, entregar a sua vida para Cristo, para que Ele a liberte do pecado. Diz as Escrituras, certa vez, uns discípulos de Jesus, que também eram judeus, Jesus conversava com ele e dizia o seguinte, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá? E aqueles judeus diziam para Jesus, como é que tu dizes que nós seremos livres? Nós somos livres. Nós não trabalhamos para ninguém, né? Em outras palavras, nós fazemos o que a gente quer. A gente não tem uma pessoa que esteja dominando a gente. Nós somos livres, nós não somos escravos de ninguém. Em outras palavras, ele está falando isso. Ninguém nos domina. Nós temos, né? Nós somos as pessoas que têm, né? Que não tem ninguém nos dominando. Então nós não somos escravos. Como é que tu diz que nós somos escravos? Como é que tu diz que nós vamos ser libertos? Porque eles acreditavam apenas na parte física. Eles acreditavam que quando Moisés os libertou lá da terra do Egito, passando pelo Mar Vermelho e vindo para o deserto, eles achavam que Jesus referia-se àquela libertação, onde eles deixaram de trabalhar duro para os egípcios, e agora formou-se o povo de Israel. Mas Jesus não estava falando disso, amados. Em resposta àquele que tinha feito a pergunta, como dizes que seremos livres, que seremos libertos? O Senhor Jesus declarou para eles o quê? O que foi que ele declarou? Quem lembra? Todo aquele que peca é escravo do pecado. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas nós já nascemos no pecado, gente. Hã? Nossos próprios pais. Os pais, segundo Adão, nascem já de um povo pecador. Por isso a necessidade, mas ela não nasce pecando. Não. Ela aprende depois com os pais que são pecadores. E a mãe, né? Os pais, eu falei em plural. Pais, eu estou dizendo pai e mãe, né? São pecadores. Então aprende com eles. A mentir, a roubar, a brigar com os outros. Aprende tudo isso. Tá? Então eles não vieram, eles não nasceram pecadores, mas se tornaram devido ao seu convívio. Tá certo? Isso é poder para rejeitar o pecado. Por isso é que é enviado Jesus sem pecado, para que aqueles que são da descendência de Jesus Cristo, aqueles que são da descendência santa, já nasce no meio da santidade, não mais do pecador. Você sabia? Filho de pecador vai ser um pecador. Filho de um santo vai ser outro santo. É simples assim. Amém? É simples assim. Tá? É duro, mas a verdade tem que ser Né? dita, né? É simples assim. Filho de servo e serva de Deus vai ser servo e serva de Deus. É garantido isto. O Senhor garante isso. Ficou entendido? Tá? Então, quando você é nascido de novo, o primeiro nascimento é aquele de Adão, que o irmão se referiu. Tá? Você já vem com a mancha, né?
Agora, quando você nasce de Deus, você é formado conforme Deus quer. Imitador dele, filho de Deus. Filho de Deus não é pecador. Somos nascidos de novo. Que agora ele anda conforme Deus determina que ele ande, porque são seus filhos. Como Jesus Cristo, sendo o primeiro deles, deu o exemplo como deveríamos andar. Você consegue entender isso? Ele é o exemplo e que devemos copiar. Pois o próprio Jesus nos disse desta forma: sede meus imitadores. Não foi isso? O apóstolo Paulo também, em determinado lugar, ele diz o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Entendeu? O apóstolo Paulo não era pecador. O apóstolo Paulo era um santo do Senhor. Mesmo porque ele pregava o evangelho do reino de Deus. E ninguém pode pregar o evangelho santo se ele não for santo. O pecador não pode pregar o evangelho de Cristo. E por quê? Porque não pode. Falta o Espírito dentro dele para falar a verdade. Não lhe é dado a falar coisas santas porque ele não é santo. Ele fala de coisa ruim porque é o meio que ele vive. É o que está no coração dele. Mas quando você recebe o Espírito Santo, o que vai estar dentro do teu coração é o Espírito Santo de Deus. Não é espírito de pecador, mano. Glória a Jesus. Amém? Então, por que muitos fogem do Novo Testamento e vão lá para o Velho? Porque não entendem as Escrituras. Não é dado a entender as Escrituras àqueles que não querem de todo o coração servir a Cristo. Aí vai para o Velho Testamento, que é uma aliança carnal. É uma aliança dada para pecador, para se esborrachar, né? Porque lá não tem salvação não, amigos. Tem salvação em Cristo. Tá? É no ensinamento de Jesus e dos seus apóstolos que você é salvo. Porque o ensinamento que ele dá vem junto com o poder para que você possa andar conforme ele ensina. Ficou entendido? Não é só a letra. Não é só você saber os mandamentos. É saber os mandamentos e cumprir os mandamentos. É entender o que Jesus ensina e andar como ele ensina. E isto não pode acontecer se alguém não receber o espírito de poder que ele dá. Gratuitamente. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem, dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor.